Bom dia a todos, graça e paz. Como eu vou precisar dos versículos, eu vou sair um pouquinho aqui do... O pessoal da câmera regula se for preciso. Bom, nós estamos falando sobre José. E enquanto eu faço uma recapitulação bem rápida do que eu falei ontem, bem rápida mesmo. Se você quer beber água, se você quer ir no banheiro, se você quer espirrar, aproveita todo esse momento que eu vou falar aqui para você fazer isso. Busca a sua aguinha, porque para a gente não distrair depois, saindo do templo, ou quando você se levanta, você acaba passando na frente de algum irmão, de alguma irmã e acaba distraindo. Olha, um bocado de gente com sede, né? Isso é bom. Eu costumo dizer que a gente só tem sede na hora do culto. Não sei se aqui acontece isso. Lá na minha igreja o pessoal dá uma sede na hora do culto, uma vontade no banheiro na hora do culto. Isso acontece, né? Não tem problema não. É bom a gente ir antes. Queridos, como o pastor Ivan falou, e quem não esteve em um dos nossos outros cultos, atualmente eu estou em São Paulo. Obrigado, meu querido. Pode deixar uma garrafinha aqui para mim que me ajuda. Eu estou em São Paulo, sirvo ao Senhor. Não precisa do copo, não. Pode só deixar ela aqui. Obrigado, hein? Aqui, ó. Colocar aqui, ó. Aí eu me viro. Atualmente atuo no Instituto Presbiteriano Mackenzie como capelão e auxilio na Igreja Presbiteriana Central como um pastor que coopera. Falando um pouquinho acerca do Mackenzie, só quero ser bem breve para que vocês entendam um pouco da dimensão do Mackenzie. O Mackenzie não é só universidade, muito pelo contrário. O Mackenzie começou como um colégio. Nós temos um colégio em São Paulo, nós temos 2 em São Paulo, em Barueri, e temos o do Centro, temos Brasília, temos também o colégio em Palmas, e temos faculdades, temos a universidade, temos 2 hospitais. O Mackenzie hoje tem estendido a sua ação ao longo do Brasil. Bom, em Higienópolis, onde especificamente eu atuo, está a Universidade Presbiteriana Mackenzie. No ranking em São Paulo, tem sido a melhor universidade particular do estado de São Paulo ao longo de vários anos seguidos. Eu não atuo como capelão universitário, eu atuo como um capelão institucional. O que vem a ser isso? Eu cuido especificamente dos funcionários do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E aí nós temos uma bagatela ali em São Paulo de em torno de 3 a 5 mil funcionários. Ao longo de toda a nossa atuação no Brasil, nós somos mais de 12 mil. Isso envolvendo todos os nossos campos e todos os nossos... Obrigado, minha irmã. Todos os nossos hospitais. Enfim, mas em São Paulo especificamente nós trabalhamos com essa área, cuidando de toda a equipe. Nós temos uma equipe que cuida da universidade, que são os capelães universitários, que cuidarão dos professores e dos alunos. Obviamente, todo mundo cuida de todo mundo, mas em alguns momentos nós temos ações específicas em áreas diferentes. E nós temos o capelão do colégio. Nós temos um colégio dentro do perímetro do Mackenzie em São Paulo, com 2.500 alunos ou mais, ali dentro também da universidade. Então nós chamamos de Quadrilátero Maria Antônia, no coração de São Paulo, literalmente, na Avenida da Consolação. E é ali que nós estamos servindo ao Senhor, na maior parte do nosso tempo, cuidando desse grupo especificamente. Já comentei, sou casado com a Vera, pai do Pedro, que hoje estão cultuando provavelmente ao Senhor em uma das nossas igrejas em São Paulo, porque a nossa pequena igrejinha está passando por uma reforma. E como não foi concluído, nós decidimos que hoje nós iríamos cultuar em outras igrejas. Então nós nos dividimos, mas é tudo ali pertinho. Todos estamos em igrejas presbiterianas hoje. Eu estou aqui em São Luís, muito honrado em
compartilhar esse tempo, esses de 137 anos, né, da Igreja Presbiteriana aqui. Ok? Todo mundo já bebeu uma aguinha, já foi no banheiro. Quero trazer uma saudação especial ao pastor Ivan, e na pessoa do pastor Ivan, saúdo toda a igreja, que é a saudação do reverendo Dr. Robinson Grangeiro, o chanceler do Mackenzie, que manda um abraço carinhoso e felicita a igreja pelos seus 137 anos. O reverendo Robinson é um amigo de longa data também do pastor Ivan, e uma pessoa que tem apreço por vocês, e pediu que eu transmitisse essa fala. Pastor Ivan, normalmente que horas acaba a programação no domingo? Até meio-dia? Calma, né? Calma, pessoal, não vou fazer um negócio desse com vocês. Os adolescentes já olharam, passaram a mão na barriga, né? Falaram, meu Deus, vou morrer de fome. Calma, não será hoje. Estamos em Gênesis capítulo 39. Se você não está com o seu texto, pode abrir e deixar aberto. Eu tenho uma tarefa árdua. Essa série eu preguei ao longo de 5 meses, então eu tenho que resumir em 2 sermões, hoje de manhã e à noite. Mas vamos lá. Ontem, na fala de ontem à noite, obviamente eu não tenho como recordar a sexta, mas a nossa fala é José da cova ao palácio, uma história escrita pela mão providente de Deus, ou uma história escrita pela mão de Deus, como você achar melhor e como entrar melhor na sua mente. E ontem, avaliando e analisando o capítulo 39, nós falamos que Deus escreve a nossa história, agindo secretamente em meio às adversidades, verso 1 e 2, trazendo reconhecimento às nossas habilidades e competências, nos versos 3 e 4, despojando nosso coração de amargura e de justiça própria, no versos 5 e 6, permitindo que a nossa integridade seja provada, nos versos 7 até os versos de número 20, reafirmando o seu favor nos versos 21 até 23, e hoje nós continuamos a estabelecer algumas coisas importantes até que Deus tire José literalmente dessa cova. E ontem eu comentei uma coisa interessante com vocês. Tudo isso está acontecendo. José se torna um homem próspero. José se torna alguém que vai de fato impactar as finanças de Potifar. Ele se torna um administrador, mas ele não saiu da cadeia. Perdão, ele não saiu da cova, por assim dizer. Ele continua lá. Ele é assediado pela mulher do seu senhor. Ele resiste ao assédio. A sua integridade é de fato avaliada e ele é aprovado na sua integridade. Passa por um monte de perrengue e vai acabar onde? Na cadeia. Está lá na cadeia. Chegando na cadeia, o que acontece? O que aconteceu quando ele chegou na casa de Potifar. Ele é reconhecidamente alguém que tem uma habilidade que os outros não têm. E ele sai de administrador da casa de Potifar para administrador da cadeia do Egito. Ele mudou o lugar, mas não mudou a competência. O que Potifar enxergou nele, o carcereiro enxergou nele. E isso é interessante, e eu encerrei a fala de ontem dizendo exatamente o seguinte, que o lugar onde você está não define quem você é. O que define quem você é a ação soberana e deliberada de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Quem tem a última palavra na sua vida e na sua história, em última instância, é Deus. E isso aqui, queridos, não é utopia. Isso aqui não é ufanismo, porque se eu não acreditar nisso, eu não posso dizer que eu creio na soberania de Deus. E se eu não crer nisso, eu vou começar a dizer que as coisas que acontecem na minha história pegaram Deus desprevenido. E Deus foi surpreendido.
E eu passei por esse revés porque o anjo do Senhor cochilou e não me guardou, e coisas desse tipo. E sandices que a gente ouve de vez em quando da boca de crente que não compreende que soberania de Deus não é só coisa boa. Soberania de Deus tem revés nas nossas vidas. José é um caso clássico disso. Então, nessa manhã, quando nós falamos de José, nós estamos de fato, queridos irmãos, estabelecendo todo o alicerce da história de José. Na sexta eu apresentei José para vocês, mas ontem à noite e hoje de manhã eu estou mostrando Deus construindo alicerces na história de José, porque nenhuma boa casa vai subsistir se ela não for bem alicerçada. Eu estava olhando para a igreja de vocês e estava observando uma coisa interessante na igreja de vocês. Não é só que é uma igreja antiga. Eu estava olhando, eu gosto de estruturas antigas. Não tenho a menor habilidade, não sou arquiteto, mas eu gosto. Mas eu estava observando a grossura dessa parede. Eu não queria trombar com uma parede dessa. Se a grossura é isso aqui, eu imagino que tem para baixo. Bom, eu não sei se vocês têm a planta dessa igreja, se tem algum documento dessa igreja, mas se vocês observassem isso, se você observar, chega de leve e dá um murrinho na parede para você ver. Né? Se tem gente da área de arquitetura, engenharia aqui, sabe do que eu estou falando? Dá um toquezinho na parede, né? Pobre coitado de quem bater. Alguém, perdi a direção, bati onde? Eu bati na parede da igreja presbiteriana de São Luís. Falei assim: adeus, meu querido, vá com Deus, porque você vai embora. Porque é uma parede muito o quê? Sólida. Mas para uma parede sólida dessa, o alicerce é ainda mais sólido. Deus está exatamente nos textos do capítulo 39 e 40, construindo todo o alicerce da história de José. Bom, vamos lá. Depois de tudo que nós falamos ontem, continuando nessa questão de que Deus está estabelecendo alicerce na vida de José, capítulo 40 agora, dá uma olhadinha aí para os versos 1 até 4. O texto diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o Senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Você olha para esse texto, né? A providência de Deus é manifesta em algumas coisas pequenas aqui. Assim como Potifar podia ter matado José, mas não matou e o coloca na prisão, Faraó podia ter matado o copeiro e o padeiro. O pessoal não tinha muita paciência naquela época não, meus queridos. Fizesse raiva ao Faraó, você morria. Mas os caras irritaram o Faraó, não imaginam o que fizeram contra o Faraó. Não sei se o pão ficou duro, não sei se o copeiro derrubou alguma coisa no Faraó, não sei. Eles vão para a cadeia. Estão em cana, fica em cana. Vai lá, o carcereiro olha para os caras, fala assim: seguinte, José, toma conta desses dois aí para mim. José já estava tomando conta de tudo mesmo, mais 2 menos 2 não ia fazer muita diferença. Agora fica imaginando o seguinte: José com a crise de adolescente. Meu Deus, já não basta o que eu tenho que fazer? Eu sei que os adolescentes daqui dessa igreja não fazem isso, obviamente. Samuel jamais faria um negócio desse. Enfim, eu estou pegando Samuel para Cristo porque ele foi jantar e aprendi o nome dele, eu não sei o nome dos outros, por isso que eles estão tranquilos comigo. Né? Estelinho saiu, então sobrou o pobre de Samuel. Mas você olha, imagina o José ali, no alto dos seus 18 anos, meu Deus do céu, ô carcereiro, mais 2? Você não sabe o que eu tenho que fazer aqui não? Pelo amor de Deus.
Mas não é isso que o texto nos revela. O texto diz que eles foram colocados sob a guarda. Quando eu estou falando de estabelecimento de base, o que é que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que quando Deus escreve a minha e a sua história, Ele nos leva a servir qualquer um e em qualquer lugar. Servir qualquer um e em qualquer lugar. Eis um negócio complicado. Especialmente quando você acha que a pessoa que você tem que servir tem menos capacidade que você. Especialmente quando você sabe que a pessoa que você tem que servir é uma anta. E aí você fala, meu Deus, como é que eu faço isso? Você não pergunta, você faz. José não pergunta nada. José sabia que ele era escravo. José sabia que ele estava ali, porque ele estava ali. Ele sabia que se não tinha morrido era porque alguém na misericórdia tinha tido misericórdia dele, e ele simplesmente entende que ele está ali para fazer o que ele sempre fez. Servir era algo inerente a José. Servir estava no DNA daquele menino, né? Ele estava pronto para fazer. Não reclamou, não chiou, não bateu o pé, não fez bico, não fez birra. Tá bom, é para cuidar de mais dois, pode mandar, vamos ver o que esse pessoal está querendo, né? Se estão aqui, alguma coisa fizeram, bora fazer. Servir a qualquer um e servir a qualquer lugar. Nós pegamos o texto de Gênesis 50:20, que é o texto base, lança para mim ali, meu queridão, que nós começamos a falar, e esse é o texto que rege toda essa fala sobre José, que vai dizer, na verdade vós intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José não tinha a mínima noção que ia acontecer isso, mas enquanto o plano não era revelado, ele continuava servindo. Enquanto você não vê as coisas acontecer na sua história, ou as coisas que você acha que deve acontecer, ou as coisas que você quer ver acontecer, continue fazendo o que você faz da melhor maneira possível. É para varrer um chão? Varra. É para cuidar de algo muito nobre? Cuide. Mas da melhor maneira, com a mesma disposição de coração. É isso que vai regendo, é isso que vai construindo a sua vida e a sua história. Para chegar aqui, né? Eu não sou aquela maluquinha do iPhone não, né? Para chegar no iPhone tanto, você tem que... Não, aquilo lá, pelo amor de Deus, né? Não sei se vocês já viram aquele negócio ali. Nós estamos enrolados com os pastores que surgem aí, pastor Ivan. A pastorinha lá, não sei das quantas. E para você ser iPhone 13, você tem que ser iPhone... meu Deus, eu tenho uma preguiça desse porro burro. Eu tenho preguiça desse tipo de gente. Mas para chegar aqui, toda a base foi construída, e uma base de serviço, uma base que vai fazer que quando ele chega aqui, ele não saia dizimando os inimigos. Ele só vai dizer, pois é, vocês tentaram me matar, vocês tentaram acabar comigo, não preocupa não, Deus é bom. Deus transformou isso tudo em bem. Não é que nem aquela outra cantora gospel horrorosa, que quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não, essa é outra retardada, pelo amor de Deus. Um monte de gente não vai te ver passar na prova, não vai te ajudar, e se for possível ainda vai pisar na sua cabeça. Agora eu vou fazer uma música para mandar os outros. Por favor, meus queridos, vamos ser mais crentes e mais inteligentes. José aqui, ele simplesmente reconhece toda a soberania de Deus na vida dele. Ele fala, pois é, queridos, vocês intentaram o mal, mas não se preocupa não, Deus fez o bem, Deus fez o bem, Deus mudou todas as coisas. Esse estabelecimento de bases, o texto caminha. Quando você chega no verso 5, o texto fala assim, e ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os e estavam turbados.
Presta atenção, quando Deus te chama para servir qualquer um e em qualquer lugar, Ele vai conceder a você sensibilidade. Para quê? Primeiro, para perceber a situação do seu próximo, para perceber a situação daqueles que estão ao seu derredor, para que você tenha a capacidade de fazer uma leitura do ambiente que você está inserido. Ele chega ali na cadeia, não se sabe de onde ele tinha vindo, se estava numa cela ao lado ou se morava fora, não importa. Os caras têm um sonho. José chega pela manhã, dá, ei, bom dia, carcereiro, bom dia, chefe. Ele passa pelo copeiro e pelo padeiro, mas ele percebe que os caras estão ali, tensos. Ele olha, todo mundo aqui, é praticamente impossível disfarçar uma noite mal dormida. Praticamente impossível. Por mais maquiagem que a gente use de vez em quando. Outro dia eu dei um azar enorme. Eu encontrei a mulher do chanceler no campus, ela é nossa aluna. E aí, passei por ela, cumprimentei. Aí depois eu encontro com o chanceler. Oi, Roberto, tudo bom? Bom dia, doutor, tudo bem? Tu tá doente? Eu falei, não, por quê? Não, porque Séfora te encontrou e disse assim para mim, nossa, encontrei Roberto hoje, ele estava acabado. Falei, meu Deus, eu encontro ela 1 milhão de vezes no campus, naquele dia eu estava esbaforido, estava quente, eu estava correndo, e estava com a camisa bem informal, a gente se veste bem informal pelo campus no dia a dia, passei, dei bom dia, eu falei, pois é, e tal, falei, não vou justificar não, a gente se encontrou mesmo, passou uma semana, aí eu encontrei ele de novo. Tudo bom? E aí, como é que tá? Falei, tá tudo tranquilo. Falei assim, deixa eu acertar uma história aqui com o senhor. O senhor lembra tal dia que o senhor comentou, tal, que a sua esposa me encontrou? Eu lembro. Pois é, eu estava realmente daquele jeito, mas só queria dizer que a minha cara amassada é porque eu tinha ido dormir 3 horas da manhã, porque eu estava fazendo todos os meus trabalhos de mestrado e eu tive que ir até 4 horas da manhã, e não tinha como disfarçar a cara, né? Aí ele brincou, eu imaginei que seria isso, né? Porque normalmente ele sabe que eu não ando desleixado pelo campo, mas aconteceu que aquele dia não era a roupa, era o rosto, o cansaço estava ali. Quantas vezes você passa por pessoas no seu trabalho, quantas vezes você passa por pessoas na sua escola, quantas vezes você está no dia a dia, tem gente chorando, tem gente pelos cantos, pessoa que fala muito, quando está calada, vai falar com ela, tem problema. Aquele amigo que fala por os cotovelos, chegou quieto, já pergunta logo, está doente? Está tudo bem com você? Posso ajudar? Né? Porque as pessoas gostam de disfarçar e mentem mal. Não, está tudo bem, não está nada. Eu, como pastor, é muito divertido. Pastor, gente, você não sabe o quanto a gente se diverte com vocês. A gente sabe que vocês estão estrupiados. A gente está na porta e fala, e aí, irmã, tudo bem? Tudo, glória a Deus, pastor. Eu falei, meu Deus, até quando ela vai continuar mentindo? O rosto dela está me dizendo que está tudo mal. Os ombros estão caídos, o semblante está caído. Quem tem percepção do ambiente que vive, sabe quando você não está bem. José olha para aqueles 2 caras e diz assim, tem alguma coisa errada com esses 2. Tudo bem que está na cadeia não é o melhor lugar, mas está pior do que o normal. Então, nesse ambiente de serviço, Deus concede o quê? Uma sensibilidade para quê? Para buscar a necessidade do outro. O mais interessante que o verso 7 diz assim, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor, por que tendes hoje o semblante triste? Olha que coisa interessante. Primeiro, José percebe o ambiente. Segundo, ele chama os caras e fala assim, por que é que vocês estão tristes? Se no primeiro momento Deus me concede a sensibilidade para perceber a situação do outro, no segundo momento Ele me concede sensibilidade para buscar entender a necessidade do outro. Me conta aí. Gente, lembra? José era um menino de entre 17 e 20 anos. Os caras já eram homens. Um moleque perguntando para homens, me conta aí qual que é o seu problema, me conta qual é a sua dor.
essa necessidade de entender os outros. Nós vivemos a síndrome do umbigo do universo. Vocês sabem qual que é a síndrome do umbigo do universo? É que o maior problema do mundo é o meu, porque é meu, e os outros que se virem. José, vendido pelos irmãos. José, vendido pelos ismaelitas. José, escravo de Potifar. Quando ele achou que a vida ia melhorar, a endemoniada da Potifira, lá, deu um nomezinho bonitinho para ela aqui, encanta com ele, e ele vai parar na cadeia. Na cadeia, vira empregado do carcereiro, e tem que cuidar de um monte de preso. E ele ainda tem a capacidade de olhar para dois caras e dizer assim: o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Me conta a sua história. Quando Deus está construindo, estabelecendo as suas bases para te tirar do poço, meu irmão e minha irmã, Ele vai te dar essa capacidade de buscar e entender a necessidade. Mas olha o verso 8 na parte A, diz assim: eles responderam. Olha a lógica da coisa. Um menino pergunta para dois homens: o que é que está acontecendo? E os caras respondem. Quando Deus resolve fazer uma coisa na sua vida, meu irmão, Ele vai inverter qualquer lógica. E Ele fala: eles tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Olha a linha de raciocínio desse texto. Quando Deus está escrevendo a sua história, quando Deus está estabelecendo as bases da sua história, Ele te concede sensibilidade para perceber a situação em seu derredor, para buscar e entender a necessidade do seu próximo ou da sua próxima, para ouvir a necessidade do outro. Mas o verso prossegue. O verso 8 diz assim: disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Agora a sensibilidade de José sobe de nível. Você vai dizer: mas espera aí, até aqui José não falou nada de Deus e de repente ele coloca Deus no meio da história. Você tem que lembrar que José era um hebreu. Ele foi desmamado ouvindo a lei. O pai tinha Deuteronômio muito claro na cabeça que tinha que inculcar coisa no filho. E ele cresceu assim, ele cresceu ouvindo Jacó contar as histórias de Deus, de como Deus havia se revelado a ele. E ele do nada, não era do nada não era do nada. Aí que está a grande diferença, meus irmãos e minhas irmãs. Não era do nada, era a própria história dele. Nossos filhos, eu tenho um, Pedro, 10 anos, talvez a idade de filhos e netos de vocês. Grande desafio como pai do Pedro, e entenda, sou para lá de imperfeito, não abrogo essa perfeição. É criar o Pedro de uma maneira que na hora que o Pedro precisar lembrar das verdades de Deus, isso simplesmente aconteça naturalmente na vida dele. E ele vai dizer assim: Deus é assim. Eu tenho uma oração quádrupla pelo meu filho. E eu faço essa oração praticamente todos os dias. E a minha oração pelo Pedro é assim: Senhor, que o Pedro te ame. Senhor, que o Pedro te siga. Senhor, que o Pedro te sirva. Senhor, que o Pedro não abandone os seus caminhos. Se o Pedro vai ser astronauta ou gari, não vai fazer diferença para mim, desde que ele seja um homem de Deus. Ai, se eu não quero que o Pedro progrida, meu filho, o Pedro é mackenzista de berço. Pedro só conhece uma escola na vida, Mackenzie, desde pequenininho. Eu preparo ele para o melhor, mas também não adianta eu preparar ele para o melhor e ser um perdido e um pervertido e um devasso. Eu faço essa oração todos os dias.
Eu não sei quantas vezes Jacó orou pelo filho, mas na hora que precisou, o menino lembrou. E ele diz: por acaso não é Deus que interpreta? A sensibilidade agora se manifesta de outra maneira. É a sensibilidade para apontar a solução para a necessidade do outro. Ele não diz assim, eu acho. Ele não diz, vamos ali ouvir um profeta. Ele diz, não pertencem a Deus as interpretações? Não pertencem a Deus a revelação? Se bem que hoje em dia tem gente querendo fazer papel de Deus, né? Querendo revelar o que não pode, querendo revelar coisas da vida alheia. Cuidado, muito cuidado com um negócio desse. Porque a Bíblia diz, ai daqueles que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Ai daquele. Não sai por aí profetando, não. Você vai passar baixo. Ele não diz, eu vou revelar. Ele diz, não pertencem a Deus a revelação dos sonhos, de todas as coisas? Você e eu somos Josés e Josefas da vida. E ora, estamos na cova, ou numa cadeia, como José está. A questão é, como nós vamos enxergar esse tempo? É Deus nos construindo, ou você vai desandar a reclamar? Porque reclamar não é difícil, tá? Reclamar é uma em cima da outra. Então, nessa perspectiva, quando Deus está construindo a sua história, Ele te concede sensibilidade para perceber a necessidade do outro, para buscar a necessidade do outro, para ouvir a necessidade do outro e para apontar a solução para a necessidade do outro. Pronto. Mas o texto prossegue. Quando você chega nos versos de 9 até os versos de número 19, nós vamos ter exatamente o pessoal contando a história para José. E o texto, a partir do 9, diz assim: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Preste atenção, que ele vai contar todo o sonho. E ele fala, eu não vou ler o texto, ele é muito longo. Ele conta o sonho, dá detalhes do sonho. José, no verso 12 diz: então lhe disse José, esta é a sua interpretação, os 3 anos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. O padeiro-chefe vindo aqui, ele falou assim, opa, também quero. Posso contar meu sonho? Pode contar. E ele vai e conta o sonho para José. José, no verso 18, diz: então lhe disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias, e dentro desses 3 dias, Faraó te tirará para fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão as suas carnes. Meu Deus, você vai dizer, como é que Deus está construindo uma história com 2 histórias tão distintas como essa? Simples. Quando Deus está construindo a minha e a sua história, meu irmão e minha irmã, Ele faz de nós instrumentos dEle. E Ele instrumentaliza José de 2 maneiras aqui. Para um, José aponta o caminho da vida. Copeiro, é o seguinte, semana que vem, tudo sussa, você está ali entregando o copo na mão do faraó de novo. Hashtag faraó parceiro. Beleza. Mas aí ele vira para o outro e fala, cara, você vai morrer. Você vai morrer, o faraó vai te tirar daqui, vai te arrancar a tua cabeça e te enforcar. Pensa numa história boa de ouvir na cadeia. O cara já estava ruim.
só piora. Aí ele não tinha motivo para estar triste, tinha motivo para chorar. Mas o que de fato está acontecendo aqui é que Deus está construindo em José alguém que vai ser um portador dele para palavras de vida e para palavras que também geram morte, ou dizem acerca da morte, para verdades claras. E verdades claras às vezes são boas e verdades são ruins. Mas no estabelecimento da base da história de José, era importante ele passar aqui. Você vai se lembrar que a primeira vez que ele contou um sonho, os irmãos dele queriam matar ele. Ele conta o sonho, a turma fica para acabar com ele de raiva. E ele conta outro sonho, aí o pai e a mãe também já não gostam. Ele vem aqui e conta um sonho. Um gosta, provavelmente, o outro não tem por que gostar, porque ele diz que vai morrer. De fato, o que é que isso aqui, como é que Deus está preparando tudo isso? Nós só vamos entender isso a partir do verso de número 20. O verso 20 a 22 diz: no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como havia José interpretado. A pergunta que fica é: o que é que Deus estava construindo aqui na história de José? Irmãos, quando Deus escreve a minha e a sua história, Ele vai fazer de nós homens e mulheres com credibilidade. Olha para a história, um menino interpretando o sonho de dois homens. Um homem iria viver, o outro iria morrer, um seria restituído e o outro plenamente destituído. O texto acaba dizendo assim: como José havia interpretado. Meus irmãos, hoje nós vivemos uma era, eu já falei sobre essa questão de gente revelando o que não deveria, muito estranha e muito perigosa. As pessoas saem por aí fazendo revelação à torta e à direito, e depois que a revelação não dá certo, criou-se um subterfúgio, quer dizer, é porque você não teve fé. A culpa é sua, faltou fé no seu coração, irmã, irmão. Ô meus irmãos, ô vontade de mandar esse povo para os quintos infernos, porque estão colocando o nome de Deus, jogando, enxovalhando o nome do Senhor, falando o que Deus nunca falou, e depois, porque não se cumpriu, porque era mentira a revelação, vão dizer que o pobre coitado e a pobre coitada é que não tem fé. Eu falo, meu Deus, onde é que essas pessoas estão com a cabeça? Perderam a noção do perigo. José, a partir dessa fala, ele não é mais aquele menino imaturo que contou o sonho para os irmãos e para o pai e para a mãe. Ele se torna um homem de credibilidade. Novo. Sim, um menino novo, mas com credibilidade. 18, né? Não vou pegar o Samuel para Cristo, não. Né? Quantos aqui tem entre 17 e 18 anos? Levanta a mão. 17 e 20 anos, levanta a mão, bem alto. 1, 2, 3. Não, pessoal, não vou pedir dinheiro, não, pode levantar. Olha só, as pessoas querendo se enganar aqui na minha lateral. Olha só, essa turma aí que levantou a mão, tem um pessoal que ficou assim, levanta ou não levanta? Calma, não vou pedir oferta não, né? Pergunta para vocês, as pessoas acreditam em vocês? Minha mãe acredita, mãe não conta. Mãe, o filho pode ser uma tranqueira, ela de vez em quando acredita no menino, na menina. Não, assim, as pessoas de um modo geral, os seus amigos, quando você fala, as pessoas param para ouvir. Quando você fala, as pessoas dizem, não, isso aí não vai falar, eles conseguem juntar o lé com o cré, não vai falar abobrinha. As pessoas procuram você e dizem, amiga,
né? Lá em São Paulo é miga, né? Miga, preciso falar com você. Está acontecendo isso, isso e isso. Fiquei sabendo que você é crente, lá da igreja do pastor Ivan. O que você me diz? As pessoas andam procurando você perguntar essas coisas? Ou você é do serviço secreto cristão? Serviço secreto cristão é aquele crente que ninguém sabe que ele é crente. Ou você é do SSSS? Salvo, sentado e satisfeito. Se eu for para o céu, os outros podem ir para o inferno. As pessoas, e nós adultos, as pessoas acreditam na gente, o seu chefe acredita na gente. Quando você liga e fala assim, chefe, é o seguinte, eu não posso ir hoje, eu estou doente. O seu chefe, a sua chefe acredita em você? Ou vai dizer, pronto, mais um atestado. Né? Tem a galera que gosta de botar um atestado. Lá em São Paulo a gente ri muito. Dia de chuva, eu brinco com isso. O dia é bom para conseguir um atestado, né? Porque São Paulo, dia de chuva, é um negócio impressionante. Gela aquilo. Daí eu brinco com eles, bom dia para conseguir um atestado. Daí eles falam assim, mas a gente não vai no médico. Eu falei, desde quando a gente precisa do médico? Eu só preciso ir na Praça da Sé. Lá eles vendem atestado de óbito ou atestado de unha encravada. Não se preocupe não. Eu conto para a gente rir essa história, mas porque muitas vezes quando uma pessoa falta no trabalho, você sabe que aquela pessoa está dando golpe já. Quer ver? Trabalhei em Recife, muitos anos. Antes de me tornar pastor, eu sou técnico em enfermagem e trabalhava na Beneficência Portuguesa, na UTI. E a minha chefe era muito engraçada. Ela era uma cearense desse tamanho. Aí ela chegava e falava assim, Roberto, falei, pois não? Tu é crente? Sou, até onde dizem sou. Preciso combinar um negócio com você. Fala, Dadá. A apelido dele era Dadá. Os meninos querem sair para beber. Vai ter o São João de Caruaru de Campina Grande. Eles querem ir beber. Eu sei que se eu disser para eles não ir, eles vão do mesmo jeito. Então eu vou dar folga para eles. Você cobre os plantões deles? Cobrir o plantão significava que eu viraria ou 24, ou 36, ou até 48 horas para não deixar nada descoberto. Eu falei, tá. Daí ela falava assim, mas quando você quiser férias e folga, eles têm a obrigação de cobrir. Eu falei, tá, tudo bem. Então eles podiam ir para o Galo da Madrugada, eles podiam ir para o São João de Caruaru, eles podiam ir para o São João de Campina Grande, todas as micaretas do ano, que normalmente eu ia cobrir plantão daquela turma do copo. Mas também não tinha nenhum problema que quando eu chegasse e dissesse para ela, eu preciso faltar. E ela dizia, tudo bem, você pode faltar tal dia. Credibilidade é um negócio que se constrói. Por que a gente não gosta da classe política? Se bem que mentiroso tem em qualquer lugar. É porque falta credibilidade nessas pessoas. Entenda, eu não estou criticando A ou B, só estou dizendo que o pessoal não é o povo mais confiável do mundo. O que eles prometem aqui, eles prometem em 50 lugares. José, assim como eu e você, não podemos padecer da crise de não sermos homens e mulheres confiáveis. Não podemos. 137 anos de história são construídas a partir de pessoas confiáveis. A sua credibilidade tem que ser tão consistente quanto as paredes da igreja. As pessoas quando disserem assim, você é um crente da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem que saber que isso significa que nós não somos loucos, que nós não somos gente irresponsável, que nós não somos pessoas que ficamos tentando arrancar dinheiro das outras pessoas, que não somos pessoas que tentamos ficar revelando o que Deus não revelou, que nós não somos pessoas que vamos mentir em nome de Deus. Dizer que você é um crente da Igreja Presbiteriana de São Luís ou de qualquer outra igreja presbiteriana significa dizer que você e eu temos que ter credibilidade. Uma das vergonhas que eu tenho é que quando eu tenho que dizer qual é a minha profissão e eu digo pastor, e as pessoas olham para a minha cara tipo assim, lá vem o golpe. E eu já brinco, falo, não preciso esconder a carteira não vou bater não. Aí a pessoa descontrai e aí a gente conversa. Mas como é difícil dizer que é pastor hoje.
Eu não sei aqui em São Luís, lá em São Paulo é uma complicação, porque tem um bocado de picareta. José, Deus estava construindo a história de José, e com isso, deu credibilidade a ele. Mas olha só o que acontece no verso 14, 15 e 23. Os versos 14, 15 e 23 diz assim: José dá uma... Aqui ele, não é que ele fraqueja, ele só mostra o quanto ele é gente, tá? Ele fala assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Aqui José acha que a revelação foi dele, e ele resolve cobrar a conta. Lembra de mim, não é isso? Lembra de mim, o copeiro, hashtag best friend. Lembra de mim, cara, eu quero ir embora daqui, eu sou um menino bom, eu sou boa praça, você viu, eu não revelei, eu não acertei. E o copeiro, fica sussa, José, tudo tranquilo, vou falar com o Faraó. Vou nada. Verso 20, 23, o copeiro-chefe, todavia, leiam comigo, não se lembrou porém dele imagine o que isso significa. José falou assim, José já deve assim, vou ali arrumar mala, né? Amanhã, hashtag pirâmides, estou fora. Passa um dia, não, acho que ele estava comemorando lá e esqueceu de falar. Passa 2 dias, passa 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagine para um menino de 17 a 20 anos, como isso foi frustrante. Mas lembre-se, Deus estava estabelecendo os alicerces da história de José. Se Deus não ensinasse José aqui, quando ele chegasse lá em 50, 20, ele ia arrancar a cabeça de todo mundo. E qual é a lição que nós extraímos desse texto? Quando Deus está escrevendo a sua história, Ele vai te ensinar a não confiar em homens. Ai, amiga, eu falo, meu Deus, lá vem. Passa, fala o golpe. Por fulano eu boto a mão no fogo, eu falo, vai torrar, vai queimar. Ai, pastor, você está dizendo que eu não posso confiar em ninguém? Não confio em ninguém não. Mas eu não posso ter amigo? Pode, você não pode confiar nele. E nem nela. Mas a minha amiga nunca vai me trair. Oh, meu Deus. Como diria o apóstolo Estélio Júnior, dó. Ele não está aqui, vai ficar com vergonha, então eu posso falar. Dó. Essa frase eu aprendi, eu vou levar para meu filho. Dó. Não vai esquecer. Vai esquecer de você sim. Vai deixar você na pista. Vai deixar você esperando. Vai deixar você chupando o dedo. Mas o copeiro não esqueceu de José porque ele era mau caráter. Ele esqueceu de José porque Deus fez ele esquecer. Tem horas que Deus vai fazer as pessoas esquecer de você, meu irmão e minha irmã. Apesar de você ter feito 1001 favor para essas pessoas, Deus vai fazer ela esquecer de você, porque Ele quer te ensinar alguma coisa maior e melhor, e porque Ele quer estabelecer na sua vida uma base mais sólida, que você não pode depender de pessoas, porque se você depender de pessoas, você está dependendo de gente errada. Se você depender de pessoas, você não pode dizer que é um presbiteriano que crê na soberania de Deus. Não é que as pessoas são más, é que as pessoas são limitadas, gente. Não é que as pessoas querem que você se exploda, não, é que as pessoas às vezes têm menos que você.
Não é que as pessoas querem te matar. Não, é que às vezes elas simplesmente não sabem e não podem te ajudar. É isso. Não adianta você ficar jogando na cara. Eu fiz isso por você. Eu sou sua mãe. Te carreguei 9 meses na barriga. Ia carregar onde, minha senhora, se não fosse na barriga? Eu sou seu pai, eu te sustentei, mas você fez. Não vai sustentar? Antes que os adolescentes façam aquela cara de que eu não pedi para nascer, larga de ser besta. Para com essa história tonga. Não pedi para nascer? E faz aquela... meus queridos, você é filho. Você é pai, você é mãe. Faz parte do processo carregar o menino na barriga, faz parte do processo acordar de madrugada, faz parte do processo pagar os boletos, pagar a escola, faz parte do processo respeitar pai e mãe, faz parte do processo arrumar o quarto, faz parte do processo lavar a própria roupa de vez em quando, faz parte do processo essas coisas aí. Deus está construindo você. Eu acho muito legal, alguns meninos falam, pastor, eu quero ser médico. Você estuda quantas horas por dia, meu filho? É para estudar, é? Não era não. Meu pai vai pagar um cursinho. Eu tenho um menino que ele é pós-graduado em cursinho, mas não estuda. Adianta nada, absolutamente nada. Eu estou falando isso porque nós vamos precisar, em uma hora da nossa vida e da nossa história, ter a maturidade para não precisar de padrinho e de madrinha. Não, olha, eu conheço um político. Gente, eu conheço uns zilhões deles que vão esquecer de você quando Deus fizer eles esquecer de você. O que Deus quer ensinar para nós nessa manhã, irmãos e irmãs, é que quando Ele está construindo a sua história, quando Ele está alicerçando a tua história para tirar você da cova, Ele precisa alicerçar você bem. Você pode esquecer tudo que eu falar nessa manhã, mas olha para a parede da igreja de vocês. Não fica procurando defeito, porque toda parede de igreja tem defeito. Mas dá um murrinho ali de leve, dá uma batidinha, chega e dá uma joelhada, dá uma de ombro na parede. Nossa, esse negócio aqui é sólido. É assim que tem que ser a sua vida. É assim que tem que ser a sua estrutura. É assim que tem que ser os seus alicerces. Pastor, eu olhei para a parede e eu acho que ela precisa de uma reforma. Paga uma reforma, não tem nenhum problema. Ninguém vai reclamar disso. Porque para achar defeito de parede todo mundo acha. Mas acha a consistência da parede. E pense que para ter parede assim precisa de alicerce mais forte do que a parede. Assim é Deus na nossa história. Você olha para algumas pessoas e fala assim, o pessoa chegou lá, Gente, desculpa. Ninguém é construído assim, ó. Ninguém é construído desse jeito. Tudo é um processo de construção. José estava em construção. Você e eu somos pessoas em construção. Deus está nos construindo, só que a gente não está vendo, mas Ele está nos construindo. Cada dia Ele constrói uma coisinha diferente, cada dia Ele coloca um alicerce diferente. O duro é que a gente é meio que nem pedreiro ruim, né? Deus fala assim, bota tal coisa, a gente vai e faz outra, né? A gente vai e faz outra. Deus fala, vai por aqui, a gente vai para lá. Só retarda o processo de construção. Mas quando José está nesse momento crítico, porque ele não saiu... Gente, José faz um monte de coisa, mas continua escravo. Não tem aqui teologia da prosperidade que mude isso aqui, não. Ele é escravo. Não tem teologia da prosperidade que me faça aqui ver que a vida de José é sobre água fresca. Não, José é escravo do escravo. Pensa numa situação complicada. Porque um escravo não valia nada. Ele só servia para servir. E quando não servisse mais, ele era o quê? Morto. Ou era deixado no deserto para morrer. Por isso, Gênesis 39 e Gênesis 40 estabelece toda a base
toda a base para o que vem adiante. E com muita graça e misericórdia, eu espero que hoje à noite eu consiga resumir Gênesis 41 para vocês, que é um texto extremamente longo, de uma maneira que a gente não perca a essência de como Deus tira José daquele momento e das lições que Deus aplica para extrair José daquela cova. Depois tem mais um monte de processos. Ele vai reencontrar a família, os irmãos que o traíram, ele vai trazer o pai para perto, mas nós vamos ter que nos contentar em só tirá-lo da cova, que é exatamente a partir daí que toda a história muda. Mas a história dele começa a ser mudada no dia que ele conta um sonho, os seus irmãos tentam matá-lo, um irmão o livra, achando que conseguiria devolvê-lo ao pai, mas os outros irmãos são piores que ele, o vendem. Quem o compra, não o compra porque ele tem valor, vende ele de novo. Ele vai para a casa de um homem, faz aquele homem próspero, sofre assédio, vai parar na cadeia, administra a cadeia, conhece um copeiro, conhece um padeiro, interpreta seus sonhos, um vive, o outro morre, ele se torna ali um cara de credibilidade e é esquecido. Pensa num roteiro complicado. Acho que José chegou aqui naquela última e falou assim: é agora que eu vou cantar o hino da vitória e vou atravessar isso aqui. Tinha mais coisa para caminhar. Meus queridos, eu, como disse ontem, pastor Ivan não me falou de vocês. Nada. Absolutamente nada. Nem o nome dos filhos ele me disse. Da esposa eu aprendi porque eu ouvi ele falando. Isso é um cara que dá notícia, dá como a gente chama na spoiler. Ele deu um briefing muito legal da igreja de vocês para mim. Tipo, nada. Isso é bom, porque de fato ninguém pode dizer que eu vim aqui pregar mensagem de carapuça. Mas ontem de fato eu disse: eu não sei quem são vocês. Eu só sei que essa é a igreja de São Luís e tem 137 anos. É tudo que eu sei. Conheci alguns irmãos que bondosamente me acompanharam para jantar. Ontem a gente foi lanchar com os meninos, né, ali e tal. É tudo isso que eu sei de vocês. Mas eu não preciso saber nada de vocês, porque quem sabe de vocês é Deus. Pronto. Quem precisa saber, sabe. E ontem eu encerrei a minha fala fazendo 4 perguntas. Até disse que ia enviar pastor Ivan e acabei esquecendo, mas eu envio logo após. Depois de tudo isso que eu falei, hoje, ontem, 4 perguntas para você responder baseado no texto. Primeiro, o que fazer? Ou seja, isso seria o ideal. O que é que esse texto, ou o que você deveria fazer que esse texto diz? Lendo o texto. Pastor, o senhor bem que podia falar. Não, a aplicação é pessoal. É você que extrai essa aplicação. Eu não tenho como extrair essa aplicação para você. Mas a segunda pergunta é o que é real. Tipo, o que é que você não consegue fazer, mesmo lendo o texto? Terceiro, o que é que tem nesse texto que só Cristo pode fazer por você? Quarto, depois de entender o que Cristo fez por você, qual a decisão de mudança que você toma depois do que Cristo fez por você? São 4 perguntas que têm a ver com o que seria ideal, com o que é real, com algo inesperado que acontece e com a atitude que você e eu precisamos tomar.
Lembre-se, somos Josés e Josefas nessa manhã. Estamos na cova e Deus está alicerçando um caminho para nós. Estamos talvez no meio do processo, não estamos entendendo um bocado de coisa. Você não sabe porque a casa está caindo, você não sabe porque os alicerces estão ruindo, você não sabe porque a vaca está indo para o brejo, você não sabe porque tudo está dando errado, você não sabe, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Não fique nessa crise de adolescente birrento. Ai, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Pare com isso, reage. Para com esse mimimi. Você é um cristão maduro, bíblico. A palavra de Deus é o seu alicerce. Ah, o senhor está achando que isso é fácil? Alguém aqui está contando a história da carochinha? Não, estou falando de uma história muito difícil. Mas reclamar e murmurar também não vai resolver a sua situação. Vai? Não. Então vamos olhar para o texto. Vamos tentar responder essas perguntas. O que fazer? Ou o que o texto diz que você deve fazer? O que você não consegue fazer apesar do texto dizer para você fazer? O que só Cristo consegue fazer nesse texto por você? E o que você fará com o que Cristo fez por você a partir desse texto, nessa manhã? Joemir Betting, um grande comentarista político, diria assim, para pensar na cama. Ele encerrava o Jornal da Globo dizendo sempre essa frase: para pensar na cama. Essas 4 perguntas, elas deveriam e devem ser respondidas única e exclusivamente por você. Ah, mas eu posso pedir ajuda do pastor Ivan? Claro, ele é o seu orientador, ele de fato sabe quem é você melhor do que qualquer um. Mas você continua tendo que dar as respostas. Você não pode andar de muletas. Você tem que andar com as suas próprias pernas. José, da cova ao palácio, uma história escrita pela mão de Deus. Que essa seja a sua história, que essa seja a minha história. Não desista antes de ver o fim do filme. Não ouça spoilers da vida alheia. Espere Deus concluir a sua própria história. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela sua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigado porque Tu és um Deus que nos direciona todos os instantes e todos os momentos. Obrigado por cada homem e cada mulher, cada jovem, cada adolescente que aqui está. Derrama da sua misericórdia sobre nós, a começar em mim. Que nos processos pelos quais passamos, não sejamos meninos mimados, mas possamos buscar de fato compreender aquilo que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti no estabelecimento dessa base. Precisamos de Ti, Senhor, porque se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos servir qualquer um em qualquer lugar. Se o Senhor não estiver conosco, não seremos sensíveis à situação alheia, à necessidade alheia, a dar ouvidos aos que necessitam, e muito pouco nos importaremos em apontar soluções. Se o Senhor não estiver conosco, nós não seremos instrumentos úteis nas suas mãos. Se o Senhor não estiver conosco, não seremos homens e mulheres de credibilidade. Se o Senhor não estiver conosco, nós vamos confiar em homens e simplesmente vamos esperar que eles se lembrem de nós, quando deveríamos de fato saber que nós nunca fomos esquecidos por Ti. Direciona-nos, abençoe-nos, conduze-nos na Tua presença no restante desse domingo. E que a palavra do Senhor cale e fale nos corações, em nome de